Olá, eu sou a Patrícia Vaz, terapeuta da fala e fundadora da Vaz Nobre Clínica, e este é o Neurosurpreendentes. Um podcast que vem desmistificar o que é, afinal, ser neurodivergente. Conversar com especialistas, pais e educadores de crianças que têm alterações do neurodesenvolvimento. E ainda partilhar estratégias práticas com as famílias para poder potenciar todas as capacidades e talentos surpreendentes das nossas crianças. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima-se que cerca de 1 em cada 160 crianças tenham uma perturbação do espectro do autismo a nível global. Em Portugal não existem dados nacionais abrangentes, mas estima-se uma prevalência de 1% na população infantil, com base em dados internacionais. No fundo, o que é que nos mostram estes estudos? Que o autismo é relativamente comum e tende a aumentar. E por isso é tão importante falar sobre o tema, apoiar famílias e potenciar as capacidades e talentos das nossas crianças. Hoje tem comigo a doutora Mónica Pinto, pediatra de neurodesenvolvimento na Vaz Nobre Clínica, precisamente para falar de perturbações do espectro do autismo. Bem-vinda, doutora Mónica. Então diga-me lá, o que é isto? O que é que são as perturbações do espectro do autismo? As perturbações do espectro do autismo são uma perturbação do neurodesenvolvimento em que os indivíduos têm deficiências específicas ou limitações específicas em duas áreas, sobretudo. Por um lado, na reciprocidade social, na interação, não olhar quando a pessoa chama, ter dificuldade em usar pistas e de comunicação não verbal e ter pouca intencionalidade em comunicar. E, por outro lado, uma série de comportamentos repetitivos ou estereotipados ou fixações ou interesses muito restritos que as pessoas conhecem melhor. O fazer, por exemplo, andar em pontas de pés, o fazer o flapping, fazer outro tipo, ou interesses muito, muito limitados. E, no fundo, são estas duas áreas que estão sobretudo afetadas e que dão e permitem fazer o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Muito bem. É precisamente por isso, quando estamos a falar de autismo, não estamos necessariamente a falar de déficit na cognição ou na linguagem, não é? Claro que não, claro que não. É assim, uma das dificuldades do diagnóstico na perturbação do espectro do autismo é que habitualmente há comorbilidades e são coisas diferentes, ou seja, eu posso ter um miúdo com autismo, mas sem déficit cognitivo, e posso ter um miúdo com autismo com déficit cognitivo, assim como tenho meninos que têm boa linguagem e miúdos que são não verbais. E quando nós fazemos este diagnóstico destas comorbilidades, e isso é que é mesmo importante no diagnóstico, são mais importantes muitas vezes do que o próprio autismo, porque são as competências cognitivas e as competências de linguagem que vão ter impacto na aprendizagem futura e que vão ter impacto na autonomia da vida. E, portanto, muitas vezes as pessoas centram-se muito no autismo e no diagnóstico de autismo, mas na realidade as comorbilidades, nomeadamente se forem cognitivas ou da linguagem, podem ser ainda mais importantes do que o próprio autismo. Muito bem. Sabemos que não temos dados concretos em Portugal, mas na sua opinião os casos estão a aumentar, a prevalência? É assim, eu acho que há um bocadinho dois fatores aqui. Por um lado, houve um alargamento dos critérios de inclusão no diagnóstico. E, portanto, isso fez com que aumentasse, de facto, uma incidência comparativamente a outras décadas em que os critérios eram muito mais restritos e, portanto, só os miúdos com coisas muito graves, com quadros muito graves, é que cumpriam o diagnóstico. E, neste momento, temos critérios mais abrangentes. Por outro lado, acho que as pessoas estão muito mais despertas, e isso faz com que haja muito mais sinalização e, de certa forma, tornou-se um bocadinho uma doença da moda. E, portanto, também há muitas características que são do autismo, mas que existem noutras perturbações, como perturbações de ansiedade, por exemplo, uma criança que faz um alinhamento de objetos ou que tem algumas restrições, que chora quando há uma mudança de rotina, não tem necessariamente de ser um autismo. E hoje em dia toda a gente só pensa no autismo primeiro. E acho que é importante ter a noção de que há outras perturbações que também envolvem comportamentos repetitivos, ritualizados, nomeadamente na linha obsessivo-compulsiva ou da ansiedade, e tem que se ter essa consideração e não pensar que é tudo autismo. Um terceiro aspecto que também é importante é que, na realidade, nós também estamos a treinar menos as nossas competências sociais. Porque as crianças, desde pequeninas, com excesso de ecrãs, com menos promoção de atividades sociais e de brincadeira, de jogo livre e de jogo com os outros amigos, acabam por estar com menos competências sociais, o que também faz com que haja mais dificuldade e mais limitações nesta área. Muito bem. Então, doutora Mónica, quais é que são os critérios que nos permitem dizer, em concreto,
que estamos perante uma perturbação do espectro do autismo? É assim, temos que, obrigatoriamente, e nós temos classificação, e o DSM-5 faz a classificação das perturbações do espectro do autismo, e temos que, obrigatoriamente, ter problemas a nível da reciprocidade social e da interação social. Portanto, e aí temos critérios a vários níveis, portanto, a comunicação não verbal, a reciprocidade social, o conseguir estabelecer relações com os seus pares, e estes têm que estar obrigatoriamente envolvidos. E depois também temos que ter, para completar o diagnóstico de autismo, os tais comportamentos ou interesses repetitivos ou estereotipados, ou alterações hiper ou hipo nas respostas sensoriais, nomeadamente as pessoas falam muito da seletividade alimentar, das fixações a fundo em determinados temas, muitas vezes com uma preferência por factos que são mais abstratos e estruturados, nomeadamente os números, as letras, as cores, portanto, factos que são mais fáceis de catalogar e menos sociais. Muito bem, muito bem. E a que sinais é que os pais devem estar atentos? Devem, sobretudo, estar atentos a uma criança que não tem a reciprocidade no afeto, ou seja, que não há a brincadeira do olhar e olhar de volta, do tentar comunicar e falar, do sorrir quando os pais sorriem, em crianças muito pequeninas, a criança que não olha quando os pais apontam, que não tem, por exemplo, interesse em partilhar as brincadeiras, que quando encontram um objeto não vem mostrar, que normalmente quando há um interesse na comunicação e na interação, há muito esta procura da partilha, não é? Certo. A criança pequenina faz um desenho e vem mostrar, ou encontra um objeto e vem mostrar à mãe ou ao pai. E os miúdos com perturbação do espectro do autismo têm esta dificuldade em querer partilhar, em ter interesse na partilha. Certo. Doutora Mónica, e quem pode fazer o diagnóstico? Que especialistas é que podem diagnosticar? O diagnóstico pode ser feito e deve ser feito habitualmente por um médico, porque é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico médico, que pode ser um pediatra do neurodesenvolvimento, pode ser um neuropediatra ou pode ser alguém da área da pedopsiquiatria. Não é nunca feito um diagnóstico isoladamente, ou seja, nós quando estabelecemos este diagnóstico, a avaliação do perfil de competências da criança, que é o que vai ser mais importante na intervenção, porque mais do que definir, se eu disser só, o João tem um autismo, não me diz nada sobre o João. Portanto, não me diz quais são as competências e as dificuldades, não me diz o que é que eu preciso trabalhar com o João, não é? Mas se eu tiver um perfil e disser o João não responde ao nome, o João fica muito estressado quando está em situações de ruído, o João tem dificuldades em fazer grafismos, portanto, eu consigo ter um perfil de desempenho que me vai permitir dar uma intervenção adequada ao João. E é exatamente esta noção de precisarmos ter as competências avaliadas e as tais comorbilidades e o tal perfil de competências que faz com que nós precisemos trabalhar em equipa e de ter uma equipa multidisciplinar que complemente esta avaliação nas diferentes áreas do neurodesenvolvimento, inclusive na área do comportamento, para nós conseguirmos perceber para aquela criança, porque não há autismos, há crianças com autismo e aquela criança não é igual às outras, portanto cada miúdo é individual e para cada miúdo nós precisamos definir quais são as estratégias, quais são as necessidades. Eu costumo dizer que o pediatra de neurodesenvolvimento funciona como maestro de orquestra, não é? E nós vamos orientando e entra mais terapia da fala, ou entra mais um apoio parental, ou entra mais isto, e para que haja harmonia. E, portanto, o nosso papel é muito de gerir a orquestra e de ajudar a que tudo funcione. Muito bem, muito bem. E porquê é que é tão importante chegar o mais cedo possível a este diagnóstico? É importante chegar cedo porque nós temos, sobretudo até aos 3 anos de idade, uma grande plasticidade cerebral e, portanto, o cérebro ainda está muito capaz de corrigir as dificuldades e superar mais facilmente as dificuldades. Portanto, o cérebro da criança até aos 3 anos tem ainda muita capacidade de crescer, de aumentar o número de sinapses e de aumentar o seu desempenho e, portanto, toda a intervenção que seja feita mais cedo tem muito mais impacto e tem muito mais eficácia. A outra coisa que também é muito importante é que a intervenção é muito importante que envolva a família e os cuidadores, ou seja, e depois as pessoas que estão à volta, mesmo avós, a família alargada, os educadores, etc. Porquê?
porque não é um trabalho de 1 para 1 com a criança, de 1 hora por semana, que vai ter impacto nesta mudança. Ou seja, e sobretudo nestes primeiros 3 anos de vida, é fundamental que o trabalho seja feito com as famílias ou com os cuidadores, para que eles repliquem no dia-a-dia tudo aquilo que deve ser feito para estimular. E é muito diferente ter 1 hora de estimulação por semana ou ter 200 ou 300 horas, que é o que a família está com a criança durante a semana. Exatamente. E é isso é que vai ter impacto. Portanto, os pais têm mesmo que ser envolvidos na terapia. Muito bem. E, doutora Mónica, quando é confirmado este diagnóstico, como é que é dada esta notícia aos pais? Eu acho que hoje em dia a grande maioria dos pais, a grande maioria, quando vem à consulta, já vem com algum receio, já foi ver algumas coisas e já tem algumas ideias. É muito raro, já me aconteceu, e lembro-me especificamente por ser tão raro, pais que estavam completamente a leste, não faziam ideia sequer do que era autismo. E esse é um grande choque, e é preciso, de facto, a pessoa conseguir ter algum tempo aos pais e conseguir ajudá-los a perceber o que é, como é, digerir. Claro. Mas a maioria dos pais, quando vem, já vem com a pulga atrás da orelha, já alguém lhe deu algum sinal, eles já foram ler umas coisas na internet, já vêm com uma série de medos, e de certa forma também, quando nós estamos a ver a criança e vamos fazendo o diagnóstico, é muito importante ver o que a criança vai fazendo. E ao mesmo tempo que eu muitas vezes, quando estou a avaliar de uma forma informal a criança e estou a ver o que é que ele não está a fazer, também estou a dizer aos pais, olha, já viu que ele faz isto, já viu que eu, quando consigo, ele responde. Portanto, se vocês fizerem, ele vai responder. E se eu tentar isto, vai funcionar. E quando eu consigo fazer, eu consigo captar a atenção dele. Quando eu faço assim, ou quando faço assado. E isso ajuda os pais a perceber que não é um caso desesperado, digamos assim, ou seja, que há janelas e há coisas que estão boas. Certo. Eu costumo dizer muito frequentemente aos meus pais que eu considero como o autismo é como se fosse um puzzle de 100 peças, em que todos nós temos 20 ou 30 peças. Portanto, todos nós temos algumas características de autismo em todos nós, uns mais obsessivos, uns mais tímidos e menos sociais, uns não sabem ler pistas sociais, portanto, todos temos um bocadinho. Os familiares próximos dos miúdos com autismo têm umas 50 a 60 peças. E os miúdos têm umas 70 a 80 ou 100. Certo. E o nosso papel em termos de intervenção é, no fundo, como se fôssemos limpar peças. Ou seja, se eu melhorar a reciprocidade, estou a limpar uma pecinha. Se eu melhorar a seletividade alimentar, estou a limpar outra pecinha. E, portanto, se eu começar a ter menos peças neste puzzle, deixa de ser doença e passa a ser feitio. Claro. E a intenção é essa, ou seja, é reduzir gradualmente e a intervenção é passar os nível 3 para nível 2, nível 2 para nível 1 e gradualmente isto deixar de ser uma doença, porque se não tiver impacto, não é doença, é feitio. Claro, claro. São características. Muito bem. Nesse sentido, quais é que são os principais medos dos pais em relação ao futuro? Eu acho que há 2 medos que são muito frequentes nos pais dos miúdos com autismo já identificado e já diagnosticado. Um é o medo da regressão. E que muitas vezes os pais têm muito medo, às vezes verbalizam, outras vezes não, mas é um medo que eles têm. Porque fala-se muito e leem umas coisas e percebem que existe no autismo a possibilidade de haver uma regressão. Mas a verdade é que esta regressão é tipicamente no segundo ou terceiro ano de vida, portanto é ali até aos 30 meses, em média. É muito raro haver regressões sem haver uma causa neurológica subjacente mais tarde. E, portanto, isso é importante para os pais também relaxarem, porque habitualmente eles, quando vêm à consulta, vêm muito por esta idade e já houve essa regressão ou não houve e provavelmente não irá haver. E, portanto, deixá-los tranquilos nesse sentido que o trabalho que está a ser feito não vai ser desperdiçado. E, por outro lado, é um risco de epilepsia, porque se sabe que os miúdos com autismo têm um risco aumentado de epilepsia e muitas vezes isso assusta os pais e querem muito fazer coisas de prevenção, mas não há prevenção da epilepsia, ou seja,
trataremos quando ela surgir. Sabemos que há um risco aumentado, temos de estar alerta, Claro. mas não há nada que se possa fazer para prevenir. Claro. Mas são os dois, eu acho que são os dois grandes medos dos miúdos, dos pais dos miúdos com autismo. Interessante, interessante. E, portanto, temos a criança com diagnóstico, as áreas identificadas, em que precisa de apoio. O papel da família também já falámos um bocadinho. E o papel da escola neste processo? O papel da escola é fundamental e é fundamental que se consiga perceber que a escola tem que ser moldável às diferentes características das crianças. E uma das coisas que é muito importante é que, de facto, possa haver uma inclusão verdadeira e que a criança possa passar o máximo de tempo possível na turma, com os colegas e de certa forma, apesar de ter havido um caminho muito grande nas escolas no século passado, há umas décadas atrás, não havia isto, não havia inclusão, os miúdos eram segregados, eram postos em escolas de ensino especial e eram perfeitamente excluídos. Passou a haver inclusão, passou a haver ensino de educação especial, começou a haver unidades especializadas. O que começamos agora a ver é que às vezes não há uma verdadeira inclusão, porque os meninos estão nas unidades, portanto, no fundo, estão excluídos dentro da própria escola. E isso é que é uma coisa que tem que ser combatida, ou seja, é muito importante para os miúdos, todos os miúdos com perturbação de neurodesenvolvimento, mas em especial para os miúdos com autismo, que tenham um modelo normal. E, portanto, estar na turma com os colegas, nem que seja necessário os pais investirem em ter uma terapeuta sombra, ou ter um professor sombra, ou conseguir ter uma auxiliar, alguém em permanência com a criança, pode ser um benefício extraordinário para essa criança. Ótimo, ótimo. Doutora Mónica, falámos há bocado dos níveis. Pode explicar e esclarecer aqui melhor que os vários níveis? Os níveis é outra das perguntas típicas dos pais. Então, qual é a gravidade, qual é o nível que a criança tem? Os níveis de autismo foram criados no DSM-5 e que é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção, são separados para a reciprocidade social e para os comportamentos repetitivos e estereotipias e fixações. Portanto, nós podemos ter níveis diferentes numa e na outra. Portanto, a criança não tem necessariamente de ter um nível 1, pode ter nível 1, nível 2, ou nível 1, nível 3, portanto, nas duas áreas. São especificadores de gravidade. E estes especificadores têm sobretudo a ver com o nível de intensidade dos sintomas e de necessidade ou não de apoios. Pronto. O nível 1 é um nível que é muito ligeiro, que passa muitas vezes despercebido e que habitualmente precisa de muito pouco apoio. Às vezes precisa de algumas adaptações ligeiras ou de algum treino ligeiro de competências sociais. Eu costumo dizer, é aquele miúdo que é tão ligeiro que para a maioria da população passa despercebido. Quem já está habituado a trabalhar no autismo consegue perceber e consegue fazer o diagnóstico, mas em geral não é, pode ser um bocadinho peculiar, mas tirando isso ninguém consegue perceber. O nível 2 é aquele miúdo que na sala de espera toda a gente percebe que tem. Ou seja, é um nível que há de facto estereotipias, há de facto comportamentos repetitivos, há de facto um isolamento social e um ficar muito off, um não procurar os outros e que precisa de facto de apoio. O nível 3 é aquele miúdo em que esta não aproximação do outro é tão grave que prejudica em geral e que traz mais comorbilidades. E ou que tem tantas estereotipias que está sempre permanentemente em agitação. E são miúdos que habitualmente nós precisamos mais de medicar para estabilizar o comportamento, para conseguir disponibilizá-los para a aprendizagem. E, portanto, é muito fácil em consulta, não é preciso usar instrumentos formais, não é preciso nada, é preciso ter experiência nesta área, distinguir o que é o nível 3 do nível 2 do nível 1. Quer na parte da interação e da reciprocidade, quer na parte das estereotipias. Podemos ter miúdos com muitas fixações e muitos interesses restritos, mas que do ponto de interação até não são tão maus. E vice-versa. E, portanto, ou podemos ter miúdos que têm uma dificuldade muito grande na interação social e a parte das estereotipias e das fixações são coisas muito ligeiras, ou sem seletividade alimentar, ou sem coisas muito graves. Portanto, esta classificação ajuda a perceber um bocadinho mais o perfil. É só isso. Muito bem. E ajuda a distinguir a existência ou não depois de comorbilidades associadas. E em relação às comorbilidades,
Portanto, estamos aqui a falar de outras patologias que muitas vezes estão associadas. É fácil perceber onde é que começa o autismo e começam aqui outro tipo de... É assim, fácil não é, porque eu costumo dizer, nós no desenvolvimento vivemos num mundo de cinzentos, portanto não há um cut-off muito fácil das coisas. Há sempre uma variação do normal e há sempre a noção de quando está dois desvios padrões acima do que é esperado, que aí sim podemos ter patologia. Agora, e sobretudo porque as comorbilidades intersetam-se em muitas coisas, mas é muito importante perceber que dentro do neurodesenvolvimento há competências que são mais básicas a nível da nossa evolução em termos de espécie, que são mais antigas, e há outras que são mais recentes e que mostram a evolução. E uma das principais evoluções da nossa espécie é, de facto, a aquisição da linguagem. E, portanto, quer os aspectos cognitivos das funções mentais superiores, nomeadamente a cognição verbal, quer a linguagem em si, são aspectos que são muito importantes. Portanto, se eu tiver um miúdo eu posso ter um miúdo que tem uma perturbação do espectro do autismo, mais atraso global do desenvolvimento ou um déficit cognitivo, mais perturbação da linguagem e, portanto, se eu tiver esta conjugação, o que me preocupa mais e que deve ser mais alvo da minha intervenção é exatamente aquela que é mais grave, que é a perturbação do desenvolvimento intelectual ou o déficit cognitivo ou a perturbação da linguagem, porque essas são aquelas que vão ter mais impacto. E às vezes, há alguns miúdos que muitas vezes se perde muito tempo a tentar melhorar as estereotipias, os comportamentos e isso, e não estamos a fazer a intervenção nas competências, verdadeiramente competências académicas, cognitivas e de linguagem, que lhe vão permitir funcionar. Claro. E muito mais, às vezes há muitos miúdos em que vale a pena nós medicarmos para reduzir a agitação e a agressividade e as estereotipias, ou medicarmos para aumentar o foco de atenção, para exatamente podermos libertar tempo em termos de intervenção e para dar uma janela de oportunidade para se poder melhorar as competências, porque as competências são as mais importantes para depois ele conseguir aprender e ser autónomo e ser independente. E é aqui que entram as terapias. E é aqui que entram muitas vezes as terapias, exatamente. Doutora Mónica, a propósito da medicação, em que caso é que há indicação para a farmacologia? É assim, não há a medicação noutras áreas do neurodesenvolvimento tem um papel muito importante, nomeadamente da hiperatividade e déficit de atenção. Mas no autismo, a medicação é indicada sobretudo para alguns traços ou algumas competências do comportamento que estão de facto alteradas. E nós temos uma norma publicada pela Direção-Geral de Saúde em que está exatamente indicado quais são os fármacos e em que situações é que isto deve ser usado, mas sobretudo e simplificando, em miúdos que tenham uma grande instabilidade, com o que os ingleses chamam meltdown, com muitas birras descontroladas e com comportamentos muito descontrolados, em que ficam muito ansiosos e com muitas estereotipias e que isso invalida a capacidade de trabalhar em aquisições novas, estão tão absortos e estão tão absorvidos pela intensidade desta ansiedade que não conseguem ter disponibilidade para conseguir aprender. Nesses miúdos pode ser importante fazermos de facto medicação. Ou miúdos que têm uma hiperatividade ou um déficit de atenção de tal forma, que pode ser como uma comorbilidade do autismo, portanto não é o autismo que eu estou a tratar, é o seu déficit de atenção, que pode ser útil nós aumentarmos o foco de atenção. E depois temos, em alguns adolescentes também, questões relacionadas com a ansiedade, com depressão ou com alguns comportamentos ritualizados que tocam muito ao obsessivo-compulsivo e que também muitas vezes usar a fluoxetina ou sertralina pode ser útil nesses grupos. Mas sobretudo nestes pequeninos é importante que eles estabilizem o comportamento para se conseguir ter uma forma de conseguir intervir. Claro. E muitas vezes a medicação, ao reduzir a ansiedade, porque as fixações e os interesses repetitivos, que como eu vos disse também existem nas perturbações da ansiedade, são sobretudo, mesmo no autismo, desencadeadas por ansiedade, ou seja, quando a criança se sente num ambiente diferente, e por isso é que, por exemplo, ou quando estão muito excitadas pela alegria ou quando estão muito excitadas pelo medo, não é? Porque no fundo é sempre um boost de adrenalina,
as estereotipias são mais frequentes. E isto é gerado exatamente pela ansiedade, seja a ansiedade positiva, seja negativa. E quando nós estabilizamos e reduzimos um bocadinho esta ansiedade e reduzimos os excessos, nós não vamos pôr o miúdo sem humor, não é para ficar apático, não é para ficar parado, mas ficar sem estes picos excessivos, ao permiti-lo oscilar entre parâmetros mais regulados, conseguimos que eles estejam mais disponíveis para aprender. E frequentemente os pais dizem: ele de facto está mais disponível, está mais cá, está mais presente, está mais connosco. Nós conseguimos fazer coisas, comunicar melhor. E, portanto, essa janela, a medicação pode, de facto, ajudar. Claro que a medicação não é uma panaceia universal, não deve ser usada universalmente. Tem muitos miúdos com autismo que não precisam nem devem fazer medicação, mas pode ser tentada naqueles casos em que as coisas não estão a correr tão bem e que é necessário ter esta janela de oportunidade. Mas também não deve ser usada levianamente, ou seja, é muito importante que os pais percebam primeiro o que é que estão a fazer, os riscos, os benefícios, a forma como deve ser feita e que haja uma proximidade para que as coisas não sejam usadas de uma forma descontrolada ou com riscos. Claro. Então, muitas vezes, doutora Mónica, nas sessões de terapia, os pais trazem-nos, portanto, há um feedback de que a medicação poderá não estar a resultar e há tendência para desistirem da medicação, não havendo esta articulação com o médico. É assim, é óbvio que é muito difícil para a maioria dos pais aceitarem a medicação, porque ainda há um estigma muito grande em relação à medicação e há muito receio. E hoje em dia falou-se muito da Ritalina, falou-se muito de uma forma negativa de uma série de medicamentos que faz com que os pais tenham muito receio. E os medicamentos no autismo, nós temos que começar sempre com doses muito baixinhas e que ir ajustando, graduando. Eu costumo dizer em pinças finas mesmo, porque a reação varia muito de indivíduo para indivíduo e, por exemplo, os medicamentos que melhoram o foco de atenção, por serem estimulantes, podem agravar as estereotipias. E, portanto, nós muitas vezes temos que fazer associação de medicamentos em doses muito baixas. E a outra coisa que às vezes os pais não têm essa percepção é que, por exemplo, os medicamentos estabilizadores do humor, como por exemplo a risperidona, precisa de ser tomada sempre de uma forma estável e que uma falha num dia se vai repercutir ao longo de 2 semanas. E vamos ter oscilações do comportamento durante 2 semanas. Depois também há outros fatores que fazem com que esta adesão à terapêutica não seja tão boa, porque muitas vezes numa fase inicial podemos ter uma série de efeitos secundários e de oscilações. Eu costumo avisar os pais com tempo para eles perceberem isso, para não desistirem aos primeiros dias, porque às vezes fazem 2, 3 dias, não correu bem, param logo. E se não forem com efeitos secundários críticos que são explicados aos pais, devem persistir, devem tentar pelo menos manter ali 1 a 2 semanas e dar o feedback ao médico ou falar com o médico no sentido de perceber se as coisas estão ajustadas ou não. Porque muitas vezes nós temos que ir modificando a medicação e ajustando de acordo também com as evoluções. Certo, claro. Depois há um fator que as pessoas também nem sempre têm em consideração, que é quando temos um miúdo que está estável e que está medicado e de repente as coisas começam a descontrolar, os pais muitas vezes dizem: a medicação já não está a fazer efeito, já não está a chegar. E nós começamos a perguntar: então, mas não houve nada que desencadeasse isto? E os pais: não houve nada, não houve nenhuma mudança, está tudo igual. E depois, quando começamos a falar, eles dizem: pois, mas eu este fim de semana estive doente e ele ficou a dormir com a avó. Isso é uma mudança. Claro. E as pessoas não se apercebem de que estas pequenas mudanças que não são valorizadas pelos pais podem causar instabilidade. Claro. Ou, por exemplo, ele tem andado com dores de barriga e diarreia. Se calhar tem cólicas e se calhar é por causa das dores que a criança de repente tem mais estereotipias. Claro. E portanto não é a medicação, e isto é muito frequente, os pais, isto baseado mesmo na clínica e na prática diária, acontece-me isso. Haver uma mudança e eu dizer: espere, deixe ver, tenha calma, perceba primeiro se isto estabiliza, perceba primeiro se não há uma cárie dentária, não há uma cólica, não há uma coisa qualquer ou alguma alteração do ambiente. Não é? Certo. Eu já tive um miúdo que ia muito bem para a escola e de repente passou a fazer birras assim que entrava na sala do jardim, que era o mesmo jardim, era a mesma educadora, era tudo igual,
e desatava a gritar que não queria entrar. E o que nós chegámos à conclusão, depois como detetives tentar perceber tudo, é que tinham lavado as janelas e a luz que entrava era diferente. Portanto, tinham lavado as janelas, mudado as cortinas e entrava muita luz. Claro. E a criança passou a achar que aquilo não era a sala Certo, dele e certo. gritava quando chegava. E, portanto, muitas vezes nós temos que tentar perceber quais são as mudanças. Nos miúdos com autismo há coisas do ambiente que para eles lhes causam uma série de sensações que a nós passam-nos despercebidas. Exatamente. Isso até acontece, por exemplo, com o Exatamente. cheiro. Sim. Não é? Muitas vezes Exatamente. até leva a comida de casa, mas não está a comer. Então, está a comer num ambiente em que tem o cheiro de outra comida, por exemplo. E às vezes as pessoas interpretam como acham que é. Por exemplo, eu tinha um miúdo mais crescido e depois já em miúdos, por exemplo, na idade escolar, que não queria comer ao refeitório. E o que foi interpretado foi ou como uma questão de seletividade alimentar, o que não era porque ele não tinha nenhuma seletividade em casa, ou reação ao ruído. Mas na realidade, a questão é que para ir ao refeitório, ele tinha que passar num corredor onde estava um quadro assustador para ele. O quadro era um quadro normal, de uma obra de arte de alguém, e ele não conseguia passar no corredor. E depois de nós conseguimos que ele nos verbalizasse isso, mudámos a rotina do miúdo, passou a olhar para o outro lado, a escola não quis trocar o quadro de sítio, o que é pena, porque às vezes pequenas modificações do ambiente podiam ajudar, mas conseguimos que fosse sempre acompanhado com um colega que o distraía para olhar para o outro lado, para passar no corredor, e passou a conseguir almoçar. E isto às vezes nos miúdos mais crescidos começa a ser importante depois a ajuda dos pares e a ajuda dos amigos e a ajuda do grupo social, e isso faz toda a diferença. Sim, sem dúvida. Por falar em miúdos mais crescidos, aqui falámos há pouco da ansiedade também no autismo, e a ansiedade como comorbilidade que acontece em miúdos mais crescidos, em adolescentes. Existe frequentemente, na adolescência, sobretudo na adolescência, porque há aquela noção da integração no grupo de pares e o ser social do adolescente e os impulsos sexuais, a descoberta do outro, a descoberta do corpo, tudo o que faz parte da adolescência, para eles acaba por ser um período muito mais confuso. Eu lembro uma vez de uma autista dizer, num congresso, uma pessoa que foi falar num congresso, já adulta, em que ela dizia, ela seria felicíssima se pudesse passar da infância para a vida adulta sem passar na adolescência. Curioso. Porque a adolescência tem muitas coisas subliminares, tem muitas relações sociais subliminares, tem muito descobrir do outro e para eles é muito difícil e frequentemente pode haver quadros de ansiedade, de depressão. Sim. E muitas vezes temos que recorrer aí ao apoio da pedopsiquiatria no sentido de trabalhar estas outras comorbilidades. Muito bem. E passando da adolescência para a vida adulta, quais é que são aqui os desafios que encontramos? Há um desafio muito grande. E há um desafio muito grande porque os pais, nós pediatras de neurodesenvolvimento, por sermos pediatras, no fundo a nossa atividade cessaria aos 18 anos. Eu digo cessaria porque em termos, por exemplo, do público, é obrigatoriamente isso. Okay. Em alguns hospitais nós não conseguimos sequer fazer consulta acima dos 18 anos. Mas na privada, por exemplo, eu acabo muitas vezes por seguir miúdos que já não são miúdos com 25, 30 anos, portanto muitas vezes no jovem adulto nós continuamos a seguir. Porquê? Porque o neurodesenvolvimento não tem uma continuidade no adulto. Enquanto que, por exemplo, nós temos o pedopsiquiatra e o psiquiatra de adultos, temos o cardiologista pediátrico e o cardiologista de adultos, todas as especialidades têm, o neurodesenvolvimento não tem. Portanto, não há quem continue. Okay. Muitas vezes quem faz essa continuação do seguimento acabam por ser os psiquiatras de adulto. Mas esta transição não é fácil. E depois acontece uma coisa nos miúdos do neurodesenvolvimento e que eu vou reforçando sempre com as famílias, que é, até aos 10 anos, em geral, porque é quando há vacinas e tudo, os pais vão sempre ou vão ao centro de saúde ou vão ao seu pediatra e têm sempre as consultas, okay. Não é? Okay. E se calhar connosco também se passou o mesmo. Eu pensando nos meus filhos foi mais ou menos a mesma coisa. Sim. Até aos 10, 12 anos eles foram sempre ao pediatra. A partir daí descarrilou. E os pais, quando têm um médico do neurodesenvolvimento e que está a fazer esta gestão do processo, afastam-se do seu médico assistente.
Ou seja, deixam de ir ao pediatra, deixam de ir ao médico de família, porque como está a ser seguido por mim, entre aspas, mas na realidade não está a ser seguido por mim do ponto de vista médico. Claro, Não é? claro. O peso, a altura, a tensão arterial, as vigilâncias, as vacinas, portanto, toda a parte da saúde mais física deve continuar a ter um médico assistente. E isso as famílias esquecem-se. E eu vou reforçando sempre, não perca o seu médico de família. Claro. Porque quando chegar à vida adulta, se ele continuar a ter o médico assistente e o médico de medicina geral e familiar, deve seguir e fazer esta transição. E aí é mais fácil, de facto, a transição. Certo. Se o médico de família for tendo conhecimento, souber o que se passa, for sabendo a medicação que está a ser feita ou não, as terapias que estão a ser feitas ou não. E, portanto, aí é muito mais fácil, mais smooth esta transição. Independentemente de ser para um psiquiatra, ainda tivemos agora há pouco tempo num congresso a falar sobre isto, e deveria haver uma especialidade não de pediatria do neurodesenvolvimento, mas de médico do neurodesenvolvimento. Porque se fosse assim, provavelmente teríamos a formação também para a continuação para a vida adulta. Exato. E aí poderíamos vê-los sempre, desde crianças até o adulto. Certo. É uma opção a considerar. Sim, interessante, muito interessante. Muito obrigada, doutora Mónica Pinto. Tenho a certeza que as suas respostas foram muito esclarecedoras para os pais e para as famílias que nos ouvem lá em casa. Não percam o nosso próximo episódio de Neurosurpreendentes. E até lá ficamos a aguardar nas nossas duas clínicas, em Belas e na Póvoa de Santa Adrião.